Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o André Amaral e agora no ano de 2020 eu decidi fazer uma nova temporada de entrevistas para a gente colocar aqui no YouTube. E antes de começar com a entrevista de hoje, antes de apresentar a minha convidada especial, eu quero somente dizer para vocês o porquê dessas entrevistas. E eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar alguma entrevista passada. Ano passado eu fiz uma entrevista com o Diogo, eu fiz uma entrevista com o Pablo. E o que eu pude perceber, lendo os feedbacks das pessoas que assistiram as entrevistas, é que ou a gente aprende muito com as pessoas que são entrevistadas, ou elas acabam inspirando a gente. E hoje eu quero apresentar para vocês a história da Joyce Vakiuti. Ela é uma amiga de longa data, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos. A Joyce também já foi minha aluna e eu tenho bastante orgulho disso. E eu consegui convencer ela, quase que não deu certo, da gente fazer uma entrevista para poder ou inspirar você que está assistindo esse vídeo ou para que você consiga aprender algo com ela. E aí, ao longo da entrevista, você vai descobrir o porquê. Tudo bem? Então, vamos lá, Joyce. Obrigado por ter aceitado o meu convite. E para a gente poder começar, conta para o pessoal que está assistindo quem que é você. Como é que você começou? Só o começo e aí, a partir dessa história a gente vai desenvolvendo. Conta como é que você chegou no mundo criativo, se você começou pelo design ou não, se foi através de outra área. E aí, à medida que a gente vai conversando, a gente vai desenvolvendo. Oi, gente, meu nome é Joyce, como o André já disse. E eu costumo dizer, com os meus cursos de lettering que eu dou por aqui, que todo mundo nasce criativo e conforme o tempo vai passando, a gente esquece um pouco disso. E com o André, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre design gráfico, que era uma coisa que eu já gostava bastante, já via, achava interessante. Mas foi através dele que eu aprendi a ter ferramentas de como desenvolver isso. Aí, trabalhando com lettering e várias outras coisas, a gente tem o trabalho que eu desenvolvo hoje, que daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco melhor. Ah, legal. E para o pessoal que está assistindo o vídeo, eu não sei se tem gente nova por aqui, mas a Joyce ela fez um outro vídeo comigo, acho que no começo de 2019, onde eu entrevistei ela pessoalmente para falar um pouco mais sobre lettering. Inclusive, eu acho que a área do lettering, a área da ilustração, quando elas são conciliadas com design gráfico, elas proporcionam um resultado muito interessante. Mas ainda, a Joyce ela é um exemplo assim, de dedicação, um exemplo de. Tipo assim, às vezes a gente tem sonhos, às vezes a gente tem. A gente quer alcançar certos objetivos e a gente não tem, sei lá, as forças para a gente alcançar esses objetivos, às vezes a gente não tem a motivação. E a Joyce, ela é um grande exemplo disso de motivação, porque ao longo do tempo ela aprendeu lettering, ela aprendeu fotografia, ela aprendeu design gráfico. Agora, com o Henrique, o parceiro dela, eles estão desenvolvendo um trabalho ainda mais completo através da Portuária. E Joyce, falando em Portuária, fala para o pessoal como é que a sua, não sei se é uma agência, um estúdio criativo começou e o que vocês fazem. É, na verdade, um estúdio, a gente Um gosta de estúdio, chamar de né? estúdio portuário. E tudo começou com necessidade também. O Henrique fazia estágio de engenharia civil, ele estuda engenharia civil e eu estudo arquitetura. E a gente decidiu dar uma pausa nisso, porque não estava agregando na nossa questão financeira. A gente só em casar e tudo mais, e a gente não estava conseguindo fazer uma poupança com o dinheiro que ele ganhava com o estágio. Então a gente decidiu que ele ia parar de desenvolver o trabalho com engenharia civil e apenas estudar isso, e a gente ia abrir o nosso próprio negócio e ia fazer as coisas acontecerem, ia dar um jeito de, enfim, fazer com que as coisas dessem certo e realmente, a gente está caminhando para que realmente dê. E quando é que isso começou? Como é que esse estúdio de vocês começou? E como é que era antes dele? Vocês já desenvolviam trabalhos de forma freelance ou não? Não era oficial? Era amador? Como é que era? Não fazem, acho que nem 6 meses. Aliás, faz 6 meses, porque foi em junho do ano passado que a gente começou com a Portuária. Antigamente a gente desenvolvia alguns trabalhos, mas era bem picado. Tipo, como a gente fazia as artes para a igreja, que a gente frequentava na época, alguns irmãos conheciam, fulano faz arte, então pede para ele Uhum. fazer. Então a gente era meio que o Uhum. sobrinho na época. Aham. E, e esse título a gente que é designer não gosta, não é bom para ninguém. Então a gente decidiu realmente estudar isso e fazer com que fosse uma coisa mais real, uma coisa mais palpável. Então a gente decidiu criar Portuária com esse nome, a gente tem toda uma história por trás disso, a gente gosta É muito de muito legal. significado É das muito coisas. legal. E a gente tá aí. E para o pessoal que não conhece a Portuária, né, já falei dela algumas vezes no Instagram
E agora fica o convite para, se você não conhece, conhecer. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo, vou colocar o link do Instagram deles. E é um trabalho muito bom, é um trabalho belíssimo, que eu sempre apresento para as pessoas como até mesmo uma referência para mim. Porque você começou no mundo criativo antes de fazer meu curso, não foi? Você fez o Princípios do Design Gráfico na época, não foi? E para o pessoal que está assistindo, o Princípios do Design Gráfico meio que não existe mais, né? Eu lancei outro curso depois, que substituiu ele. Mas, inclusive, até tem algo que eu gosto de destacar para as pessoas que me acompanham, que, tipo assim, eu nunca sou 100%, nunca, na vida, eu sou 100% responsável pelos resultados que os meus alunos têm. Eu só dou o caminho e eles têm que seguir. E a Joyce, ela acho que começou a aprender comigo, já aprendia, né? Já sabia, já fazia o lettering e tal, mas acho que o design gráfico começou a aprender comigo, né? E aí, depois que começou a aprender, evoluiu numa velocidade que, tipo assim, é impressionante, né? E isso até é o que eu falo sempre pra ela. Porque o trabalho dela, até mesmo no quesito de identidade visual, criação de logo, superou o meu muito tempo, né? Tipo assim, superou o meu em 10, 20 vezes, né? Porque identidade visual, logotipo não é bem uma especialidade. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu tenho um outro posicionamento. E o trabalho da Joyce ele é infinitamente superior ao meu nesse sentido. É um trabalho que você percebe que tem muita dedicação ali, uma importância com os mínimos detalhes de entregar um trabalho realmente bom para o cliente, não somente entregar algo de qualquer jeito para poder receber o dinheiro. E é notável isso, né? E a pergunta que eu tenho para você, Joyce, é como é que a Portuária começou e hoje em que estágio que ela está? Como é que vocês tipo assim, lidaram com as dificuldades? Como é que vocês conseguiram os primeiros clientes profissionais de vocês? Como é que vocês lidaram ao longo desses últimos 6 meses com a questão de precificação, com a questão de fechar os primeiros contratos? Como é que vocês lidaram com isso? Em se tratando até mesmo de ser um estúdio, onde a gente muitas vezes não vê o rosto dos profissionais que estão por trás. Né? Eu particularmente prefiro me divulgar como profissional ao invés de como estúdio. Mas como é que foi essa experiência para vocês? Por que vocês escolheram o nicho de identidades visuais? Quer dizer, eu não sei se vocês escolheram isso, né? Mas vocês fazem muito esse tipo de trabalho. Então, se você puder falar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar uma frase bem clichê ultimamente, que tá, assim, bem alta, mas é uma coisa que é bem real na nossa vida. Naquele sentido de, tipo, quando você escolhe o que você ama trabalhar, você não trabalha nem um dia da sua vida, mas é tudo Ah. mentira. Não acredite, é tudo farsa. Porque quando a gente escolhe uma coisa que a gente ama trabalhar para realmente trabalhar com isso, a gente vai ver que a gente não descansa, porque você vai fazer de tudo, vai dar todas as suas forças para fazer aquilo com carinho, fazer aquilo dar certo, porque você se importa com aquilo. Então, é nisso que a Portuária caminha. A gente realmente escolheu trabalhar com identidades visuais de marca, porque é uma coisa que a gente realmente ama. Então a gente perde horas escolhendo paleta de cores, fazendo briefing com o cliente, fazendo, refazendo traço, nunca ficando com a primeira ideia, porque é realmente uma coisa que a gente se importa e a gente quer mostrar para o cliente como isso vai fazer diferença na vida dele, fazer diferença para a empresa dele. E como começou e como está agora, eu acho que a gente evolui. Conforme o conhecimento abre muitas portas, então conforme a gente vai vendo coisas, vai estudando, vai abrindo Behance, conhecendo outros profissionais, a gente vê como a gente é pequeno e como a gente precisa se aprofundar em muita coisa. Então isso dá motivação para a gente continuar estudando e aperfeiçoando nossos trabalhos. E é impressionante como é nítido esse pensamento de vocês, de entregar o melhor, de se preocupar com os pequenos detalhes, e eu acho que isso faz toda a diferença. E até fica uma lição para as pessoas que estão começando. Eu vejo que às vezes as pessoas chegam para mim falando: qual que é o nicho no design gráfico que está dando dinheiro? Qual nicho que você recomenda a gente investir? O que está fazendo sentido o iniciante agora fazer? Será que é social media? Será que é design de logos? Porque principalmente nos últimos meses, eu tenho percebido, últimos meses não, nos últimos anos, com o avanço das redes sociais, é que dois nichos têm se destacado muito. Ou de criação de logo, identidade visual, ou de posts para social media mesmo. Eu vejo que muita gente acaba entrando nesses nichos pelo retorno financeiro mesmo. E eu, pessoalmente, eu vejo que isso não se sustenta por muito tempo. Porque se você pega para fazer algo somente pelo dinheiro, ou que você está vendo uma oportunidade ali, talvez num curto ou médio prazo aquilo vai dar certo para você, mas ao longo do tempo, sei lá, você não vai ter tanto prazer mais em fazer aquilo, né? Você vai perceber que aquilo não te motiva a acordar todos os dias e dar o seu melhor, e dar o melhor no seu trabalho que você entrega para o cliente, mesmo que às vezes o que você está recebendo não é suficiente. E até fica a lição para as pessoas, porque querendo ou não, o cliente final não,
os potenciais clientes, até mesmo os clientes que acabam fechando, eles percebem, cara. É nítido ver o cuidado que tem nos trabalhos. Eu acho que isso faz muita diferença, porque o cliente recebe um trabalho bem feito, ele começa a indicar para outras pessoas, que começam a indicar para outras pessoas. E vocês têm vivido isso, né? Um pouco dessa questão da indicação, né? As pessoas começam a ver o trabalho de vocês, começam a indicar para outras pessoas, né? E a pergunta é, os clientes que vocês fecham, eles são clientes recorrentes? Vocês investem em publicidade? Como é que esse processo de aquisição de clientes tem sido para vocês? O que você pode falar sobre isso? Na verdade, nossa estratégia é realmente tratar bem os clientes e fazer com que eles retornem, mas principalmente que eles indiquem. A gente sempre faz esse controle de qualidade com os clientes, né? O que eles acharam dos nossos serviços, se eles indicariam para outras pessoas. E tem dado muito certo essa questão de indicar para outras pessoas, porque nesses meses de dezembro e janeiro a gente não divulgou nenhuma vez. Vocês podem até ver, nosso Instagram tá parado nesses últimos 2 meses, mas porque a gente tem trabalhado mesmo através da indicação. As pessoas indicaram o nosso trabalho, a gente pegou bastante trabalho esse mês de janeiro, somente pela indicação de outros clientes. Muito bom. E assim, mudando quase totalmente o rumo da conversa. Você faz faculdade de arquitetura. O Henrique está fazendo faculdade? Ele faz engenharia civil. Engenharia civil. Para o pessoal que não sabe, não sei se a gente falou no vídeo, mas o Henrique ele é o parceiro da Joyce que ajuda ela em todo esse projeto, né? Vocês são noivos também, correto? Vocês querem casar no futuro? A gente quer casar, a gente não é noivo ainda, vai dar tudo certo. Ah, vai dar tudo certo. Enfim, já fica a dica aí pro Henrique, né? Já fica a deixa. Mas enfim, o que isso tem a ver com design gráfico? Como é que essa transição está acontecendo? No futuro vocês querem deixar de trabalhar com design? E outra coisa, o pessoal que está vendo o vídeo, Joyce, você já fez, não sei se ainda faz, trabalha com hand lettering, trabalha com design gráfico, eu acho que o Henrique também faz site, edição de vídeo. Como é que vocês conciliam tudo isso? Como é que vocês têm foco em relação a isso? Ou vocês não têm, não sei. E como é que vocês veem, talvez, o longo prazo, até vocês finalizarem a faculdade? Como é que vocês veem o futuro de vocês? Na verdade, o que a gente sempre fala é que a gente não quer que a Portuária seja apenas um trabalho até a gente concluir a faculdade, como se fosse meio que preenchendo um buraco. A gente acredita que a Portuária é uma coisa muito importante para a nossa vida, a gente acredita nessa empresa e a gente quer que ela prossiga mesmo quando a gente termine. Mas, assim, na real, ela começou mesmo, o principal foi por conta dessa necessidade que a gente tinha. A minha faculdade é integral, ou seja, 2 períodos da minha vida eu passo na faculdade, então eu tenho pouco tempo para realmente me dedicar a alguma coisa que me renda dinheiro a curto prazo, digamos, porque a faculdade vai render, mas daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos. E o que eu tava falando? Pera, tô pensando. Você falou que a Portuária, você não quer que seja algo a curto prazo. E aí que você estava falando, a faculdade de arquitetura, que pode ser que renda daqui 2, 3 anos, mas que a Portuária não vai morrer nesse meio tempo e nem depois. Isso, exatamente. E mesmo que a gente faça tantos trabalhos extras, a gente gosta realmente de lettering, que é no meu caso é minha paixão, adoro trabalhar com isso, e o design gráfico. Então, mesmo que a gente faça outras coisas, a gente não divulga que a gente faz outras coisas. A gente pega esses trabalhos quando a gente tem tempo, de fotografia, de edição de vídeo, de site, mas a nossa força máxima é realmente com o desenvolvimento de identidades visuais e o lettering. Então, mesmo que a gente tenha outras coisas, o nosso foco é nisso. E como pessoas, não focando só no design gráfico, o nosso outro pilar é a nossa faculdade. Então, as nossas forças são divididas entre essas duas coisas. Como eu estava dizendo para o André anteriormente, eu não tive essa coragem que ele teve e tantos outros profissionais tiveram de trancar a faculdade e realmente viver de design ou de outras coisas que as pessoas se permitiram fazer. Porque eu fiz meio que um trato, uma aliança com a minha mãe, de que eu ia concluir a minha faculdade, então eu vou concluir ela, mesmo que eu tenha que vir à noite. Quem me segue no Instagram sabe que isso é realmente verdade. Tem noites que eu não durmo por conta da faculdade. E é isso, tipo, se você tem um foco, uma coisa que você quer conquistar na sua vida, você vai ficar à noite sem dormir, você vai ficar cansado, você vai se alimentar mal às vezes, mas é uma coisa, é aquela lei da semeadura, né? A gente colhe aquilo que a gente planta, e não só a gente colhe, mas como a gente come dos nossos frutos daquilo que a gente plantou também. Então, é hard, é difícil, mas a gente tem que fazer acontecer, né? Os sonhos acontecem para quem acredita e fazem eles acontecerem. Acontecer. Muito bom mesmo. Interessante. E, cara, legal. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Acho que pra gente poder finalizar também.
eu super reconheço o quão bom vocês são, principalmente em identidades visuais, né? O trabalho manual de vocês, o trabalho com muito cuidado que vocês fazem. E para o pessoal que, de repente, está vendo o vídeo, que quer se especializar nesse nicho no futuro, o que vocês recomendam eles para atingir um trabalho excelente, né? Mesmo que se demore tempo. Mas qual que é, sei lá, os principais conselhos que você daria para essas pessoas? Acho que é tentar e não ter medo de conseguir clientes, porque às vezes a gente quando a gente está começando, a gente fica entre duas coisas: a vontade de ter um cliente e o medo de não conseguir entregar aquilo para o seu cliente. Total. Então, o que eu indicaria seria a pessoa, às vezes, pegar a primeira pessoa que seria o seu possível cliente, ser uma pessoa amiga, parceira, assim, que vai conseguir te dizer como foi o seu atendimento, se ela realmente ficou satisfeita Com com o trabalho que sinceridade, né? você. Isso, com sinceridade, porque às vezes uma pessoa de fora que não te conhece, das duas, uma. Ou ela vai fingir que gostou e não indicar pra ninguém nunca mais, ou ela vai ser muito rude com você e você vai ficar tão traumatizado que você nunca mais vai querer fazer isso na sua vida. E eu digo porque aconteceu comigo. Eu trabalhava quando eu era mais nova com fotografia, fazia aniversário de criança e tudo mais. E eu peguei um cliente que foi tão rude comigo que eu não quero nem ver festa de criança na minha vida nunca Nossa. mais. Não foi uma atitude boa que eu tomei, de não seguir isso. Mas em contrapartida, quando a gente começou com a portuária, a gente também conheceu clientes que não foram tão queridos assim. E a gente teve a resiliência de enxuga as lágrimas e segue o baile, entendeu? Então, se Uhum. você realmente gosta de alguma coisa, você precisa ter coragem e ter peito para suportar isso. Uhum. Mas fica a primeira dica de começar a trabalhar com uma pessoa que você conhece, que seja sua amiga, que vai te apoiar nesse primeiro momento. Show de bola. Eu concordo super com você. Tipo, a gente tem que abraçar as falhas, abraçar os erros, abraçar os quases, entender que isso é parte do processo. Sim, Receber um feedback ruim, tudo isso faz parte, né? E se a gente não aprender a lidar com isso, a gente não vai conseguir fazer nada na vida, porque para qualquer coisa que a gente venha fazer, isso vai acontecer. Se a gente vai ser empregado de alguém, se a gente não vai trabalhar, vai acontecer isso, sei lá, com seus amigos, com a sua família, você vai receber um dia uma crítica que você vai ficar para baixo. Então, eu super concordo com você. Joyce, era isso que eu queria compartilhar com as pessoas que estão assistindo o vídeo. Muito bom, tipo, é, certamente as pessoas puderam aprender algo, elas puderam se inspirar. Parabéns para vocês pelo trabalho de vocês. Obrigado pelo tempo que você dedicou para essa entrevista e tal. Um abraço. um abraço. Tchau, tchau.